Olá, boa noite a todos e todas. Estamos iniciando aqui a nossa live para falar um pouquinho de palhaçaria. Meu nome é Marcelo Colavito, eu sou membro fundador do grupo Meu Clown, sou palhaço, professor, pesquisador de palhaçaria e tenho feito essas lives aqui para que a gente pudesse, para que a gente possa, né, conversar um pouquinho sobre palhaço com gente muito, muito bacana. Nós já tivemos aqui a Beth Dorgan, grande amiga, grande artista. Tivemos também a Lili e o Dagoberto parece estar chegando aí. Vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui na conversa. Dagoberto, você não quer... Você... Aê! Até que enfim! Muito bem. Ih, agora congelou. Ah, foi uma piada. Ele tá brincando com a gente. E agora? Será que a minha internet é dele? Vocês estão me vendo aí? O pessoal que tá acompanhando, tá me vendo? Olá. Ufa. Tudo bem, Dagoberto? Tudo. Tava tentando entrar pelo computador e não estava conseguindo. Aí tá no celular mesmo. Vamos lá. Muito bem. Poxa, foi uma excelente entrada essa. Foi Criou muito, expectativa. muito. Muito bem, o pessoal tá comemorando aqui. É. E eu tava escutando o que as pessoas estavam falando, tá? Eu Ah. paguei a net, tá? Tá tudo certo. Para deixar isso bem claro, tá? Muito Tá bem. difícil pagar. Tá difícil pagar, todo mundo, mas Imagino. vamos lá. Mas tá paga. Bom, então, muito obrigado, Dagoberto. Então, hoje nós estamos aqui com o Dagoberto. Dagoberto Feliz. Ele é diretor teatral, é clown, é autor, é bailarino. Tá? Não é? Tá. Foi aqui a pesquisa. Bacharel em piano, é isso? Tem um encerramento, falta um. Não cheguei a encerrar, não. Sou bacharel em Direito. Em direito. Então, bacharel em direito, né? Uhum. Você começou com a música e depois foi pro teatro, não é isso? Foi mais ou Exato. menos assim. E é membro fundador do Folias, do Galpão do Folias. Isso, também, Muito, também. muito bem. E na sua trajetória aí como artista, tem atuado como diretor musical, ganhado alguns prêmios aí, não é isso? Aham. Muito bem. Olha, Então, estamos aqui tendo a honra de estar com o Dagoberto Feliz. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. imagina, foi Obrigadíssimo. tudo, E tudo estão falando certo, aqui tudo que ótimo. toca acordeon como ninguém. Não, toca acordeon, ponto. Eu Como já ninguém te não, vi como tocando. eu mesmo, só. Tá bom, né? Muito bem, Dagoberto. Então, o meu nome é Marcelo Colavito, nós somos de um grupo de clowns, de palhaços aqui de Maringá. É um grupo de teatro, mas a gente se especializou em fazer o que a gente pesquisa mais, que é a palhaçaria. E a gente queria conversar um pouquinho sobre clown, sobre palhaço, sobre teatro, sobre arte em geral contigo. Então, Beleza. eu queria fazer algumas perguntas. Por exemplo, para nós nos interessa saber, assim, como que começou a tua trajetória, no mundo da palhaçaria? Como que você entrou, assim, para essa roubada de ser palhaço? É, como você falou, né? Bom, beleza, olá, boa noite para todo mundo. Obrigado. Acho uma delícia conversar. E mais ainda nesses tempos a gente tem que conversar bastante e revigorar, né, nossas forças para ficarmos bem emocionalmente e fisicamente, né? Vamos lá. Então, eu comecei meio pela área da música primeiro, né? Aí depois eu comecei a fazer umas direções musicais em Santos. Eu sempre falo que todo santista tem que dizer que é de Santos, né? É imprescindível isso. Eu não sei porquê, mas faz parte. E aí eu comecei a entrar, fazer canto coral, entrei num coral por causa da música. Aí depois do coro eu comecei a fazer algumas direções musicais. Em Santos eu trabalhei muito com a Neide Veneziano, que na época Sim. estava começando o trabalho de pesquisa dela, de teatro de revista, que incluía música bastante, então foram trabalhos bem gostosos com ela. Aí comecei a fazer direção musical e entrava em cena, tocando, cantando, falando alguns textos e tal. E foi rolando assim.
Aí, lá para 2000, 98, talvez, por aí, começou a aparecer a história do, do Folias, né? A gente conseguiu colocar o Folias em Santa Cecília, né? E aí, o trabalho de direção musical, trabalhava com coro em volta, do entorno ali do galpão, e como entrava em cena. Tava gostoso, tava legal e tudo, mas não achava que era ator, não. Não, não tinha essa ideia. Não me sentia desse jeito. Eu queria, mas não sabia muito bem o que que era e tal. Aí, numa das preparações de um dos espetáculos, que foi o Babilônia, isso estamos em 2001, 2002, não me lembro exatamente, apareceu Dona Beth Dorgan, que você conhece muito bem, né? Com o seu Querido. humor, com o seu humor, né? Cáustico e inteligente, e fez uma preparação de palhaço para o espetáculo, né? E aí eu gostei, eu achei bem legal, bem legal. Aí, na época, a Beth dava um treinamento num espaço que infelizmente não existe mais, era ali na Pompeia, e depois chegou a ser o Núcleo Bartolomeu também. E aí comecei a fazer um treinamento com ela, e eu falei assim, opa, eu gosto disso, eu gosto, né? E como a Beth diz, me proporciona um estar em cena, estar vivo, presente, e acima de tudo, escutando tudo que está em volta, né? E isso, aí eu falei assim, uau, esse lugar me interessa para estar em cena. Aí eu fiquei feliz, né? Aí eu falei assim, olha só, esse desequilíbrio aqui é gostoso, né? É o que me faltava para sentir alguma coisa de falar assim, olha, a atuação aí me satisfaz, né? Nesse mesmo treinamento da Beth, apareceu uma oportunidade de inscrição lá para os Doutores da Alegria, né? E eu tinha começado a fazer o treinamento, estava muito cruzinho, assim. Aí eu fui fazer os workshops de tentar entrar nos doutores, aí acabei entrando, e aí foi a festa. Aí eu pensei, nossa, é isso mesmo. Estar com a máscara durante muito tempo, numa situação sempre atenta e delicada que é o hospital, né, me proporcionou, além de um ofício mesmo, um treinamento ainda maior, diretamente ligado às pessoas, numa situação que sempre é delicada, né, que sempre é muito delicada. Então, isso me fez, nossa, é maravilhoso nesse lugar. E passando para outros lugares, aí fica mais gostoso. Você transferir esse. A gente nunca sabe as palavras quais são, né? Esse estado clownesco, esse estado palhacístico, né? Esse estar em cena, tentando escutar tudo que está acontecendo à sua volta, né? Me abriu portas na atuação que eu não sabia que existiam. E aí, agora eu posso falar assim, uau, eu sou ator, mas por causa da máscara. Entendi. Que interessante. Então, quer dizer, o palhaço ele te dá suporte enquanto ator. Você pode afirmar isso, então. Sim, sim, totalmente, totalmente. Entendi. Não sei se é exatamente o treinamento, um bom tempo que eu passei com a máscara, principalmente em hospitais, e isso acaba me levando para um, pra um, pra um estar em cena mais potente, eu me acho mais potente quando esse jogo está sendo feito. Outro dia, na live que vocês fizeram com a Beth, né, alguém perguntou sobre como é que o palhaço ajuda nesse lugar da cena, como é que a máscara ajuda nesse lugar da cena, e ajuda no jogo,
no estar em cena, no estar com seu companheiro de cena, seja lá quem for, mesmo sendo um monólogo. Ajuda sim quando você vai fazer um personagem que está dentro de situações, né? É você se colocar nessa situação. E ajuda também quando um palhaço vai fazer um personagem. Também você entra no pensamento do palhaço para poder entender aquela história que está acontecendo ali a partir de um texto, de uma dramaturgia já escrita, né? O último espetáculo que eu assisti com você foi o Terrenal, né? Você e o Danilo, ali aquela dupla, né? Caim, Abel, Branco e Augusto. Delicioso de ver, né? Quer dizer, vocês não tinham, né, assim, nenhum compromisso ali estético com a máscara, mas o palhaço estava ali. Como é que foi esse processo ali de colocar o palhaço? A peça já sugeria, ou ele surgiu porque vocês são palhaços e a coisa tomou esse rumo? Acho que tem dois assuntos aí no meio. Tá. Primeiro, o Danilo, que é um caso à parte, né? Incrível, né? E o Terrenal. O Terrenal, na verdade, eu entrei para substituir o Fernando Eiras. O Fernando Eiras fez a primeira temporada no Sesc Santo Amaro, com o Celso Frateschi já no papel, do Tatita, né? Com o Demian já no piano e fazendo a direção musical e direção do Marco Antônio. E no processo de montagem, com o Danilo e com o Fernando Eiras, já tinha sim uma indicação de palhaço. Se você viu o espetáculo, ou para quem viu o espetáculo, tinha um prólogo que não está escrito no texto originalmente, né? Que surgiu a partir de processo de ensaio deles. Eu A história do peguei. sapato. Aquela história Isso, do sapato. isso, isso. Eu peguei o bonde andando já, né? Mas, quando eu assisti, eu falei assim, uau, gente, é um espetáculo clownesco, né? E aí, quando eu entrei, primeiramente com o Danilo, depois o Danilo foi substituído ainda pelo Serginho Siviero, né? Mas tinha sim, eu tenho uma vivência com o Danilo muito grande de cena, né? Além de uma irmandade, de um companheirismo fora dela muito grande. Então a gente se divertia bastante. No texto, não tá. Nas rubricas, pelo menos, não tem uma indicação direta de Branco e Augusto. Né? Eu não gosto muito dessa denominação mais, mas isso a gente pode Ah, falar tá. depois. Depois conta pra gente por quê. Conta pra gente, a gente quer aprender contigo também. E aí, mas lendo, a relação é claramente um Branco e um Augusto. Né? O Abel sendo o Augusto e o Branco sendo o Caim. Não são palhaços, são palhaços meio beckettianos, né? Sim, Tem sim. um lugar ali estranho. Eu tive a oportunidade de assistir em fevereiro do ano passado, do ano retrasado, do ano passado, né? Sei lá, né? Quando a gente podia viajar ainda, Sim. né? Eu assisti o espetáculo originalmente lá na Argentina, com o elenco argentino, Ah, que né? interessante. Com atores deslumbrantes, e eles eram, se você viu o espetáculo, eles eram ainda bem mais palhaços que a gente. Olha só. Bem, era uma palhaçaria potente, potente, mas sempre com o Branco e Augusto muito claro, claro na feitura deles, né? Talvez até mais do que a gente, não sei. Ou humores diferentes, humor argentino e tudo. E foi legal também conhecer o outro Caim, foi engraçado, né? Porque coisas acontecendo ao mesmo tempo foi bem legal. Mas dramaturgicamente está indicado no texto, não nas rubricas. Ou pelo menos é uma leitura que a gente fez a partir da provocação do Marco Antônio, né? E quando eu entrei, até por uma proximidade muito grande que eu tenho com o Danilo em cena, aí a gente brincou Vamos no jogo. muito, muito. Né? É, Com o Celso Frateschi, que originalmente é um ator dramático, de peso, né? E nada, é um palhação maravilhoso, legal. uma delícia, um palhação maravilhoso. Que maravilha.
Perguntaram aqui, né, essa questão da sua dupla com o Danilo. Eu assisti também Palhaços, uma das melhores peças, assim, incrível, né, assim. Eu que sou estudioso da palhaçaria há um tempo, tal, me aproximei desde 91, 92, eu tenho buscado saber. Quando assisti, achei incrível ali o trabalho de vocês e muito interessante, né, que o Danilo, ele não está caracterizado, mas ele é super o clown ali, né, classicamente e sutilmente, de uma maneira tão bonita. E vocês dois juntos, mas funciona de uma maneira, né? Vocês já fizeram dupla, assim, mais clássica nessa palhaçaria? Não, Em olha, alguma não, ocasião? não, Não. não, só no espetáculo mesmo. Porque A gente funciona já de um jeito. fez outros espetáculos juntos e tudo, mas assim, não, a gente nunca fez número, por exemplo, de palhaço fora do espetáculo. Que engraçado você perguntar, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. Porque é um encaixe, assim, é uma coisa. Eu fui assistir com uma componente do nosso grupo, né? E durante o espetáculo a gente olhava um para o outro, assim, falava, meu Deus, é uma aula, assim, a gente vai falar, assim, de características do que é branco, do que é Augusto. Eu também, dentro da nossa pesquisa, a gente não tem, assim, o branco total, o Augusto total, não existe. Todo o branco é Augusto, o Augusto ele é branco dependendo com que ele está jogando, mas existe uma relação, né? Que parece que é uma fatia social que se reproduz ali, algo do Tem uma, inconsciente. tem uma Diga, coisa diga. que aconteceu. O Palhaços Espetáculo, com certeza, é um você estava perguntando a primeira coisa que você falou, né, desse encontro com a máscara. O palhaço surge logo depois dessa história. Eu tinha encontrado com o Danilo na IAD, num espetáculo que não era nem de formatura dele na época. Eu fazia direção musical com a Revolução dos Beatos. Era uma turma bastante poderosa, era uma turma paulada, assim, era bem legal. Tinha Danilo, tinha Daniel Infantini, tinha Joyce, tinha a Xuca, que agora está na França. Era uma turma bem paulada. E aí a gente se conheceu, fez a direção musical, gostoso, foi um encontro bom. E um tempo depois o Danilo foi para Londres com um espetáculo de formatura, assim, também com direção do Marco Antônio, o Marco também tinha dirigido a Revolução, e o Danilo acabou ficando em Londres. E nesse período, eu não falei, as internets não eram como são hoje, e eu não falei com o Danilo durante esse período. Quando o Danilo voltou de Londres, foi exatamente o momento que eu tinha iniciado o treinamento com a Beth, continuado e entrado dentro dos hospitais. E o Danilo não sabia disso. Aí ele voltou, aí me ligou, falou assim, olha, tem um texto que eu vi, que é o do Timochenko Web, que é o Palhaços. Eu falei assim, eu conheço, tinha já assistido muito espetáculo em festival de teatro amador. Tinha o Rames, que era um cara do interior, um ator do interior, que fez esse espetáculo durante várias vezes. Eu cheguei a assistir no Festival de Rio Preto. E eu achava um espetáculo legal. E acontece que nesse momento, quando eu reencontrei com o Danilo, ele falou assim, você topa fazer? Num primeiro momento, eu achei que ele queria que eu dirigisse. Aí eu falei assim, topo. Ele falou assim, mas é você fazer o palhaço. Aí eu falei assim para ele, olha, durante o tempo que você estava fora do Brasil, eu estava exatamente entrando nessa história. E mais, nesse momento, dentro dos doutores, tinha uma discussão de palhaços com nariz e sem nariz. Né? Estamos em 2005, sei lá. Né? E essa discussão estava como é que você está sem o nariz, você consegue permanecer com o estado, como é que você, dentro de um hospital, ser identificado mesmo sem ter o nariz. Então, estava essa discussão muito efervescente ali. E aí eu falei assim, Danilo, é isso que está acontecendo. E o Gabriel Carmona, que foi quem dirigiu, estava se formando na ECA em direção, e falou assim, eu quero dirigir isso então como trabalho de encerramento do meu curso. Então as coisas meio que foram se encontrando, né? E você falou, né, de ter assistido, para mim, no pensamento como ator,
o que eu acho que acontece com o personagem do Danilo, que é o Bem-vindo, é exatamente o processo que eu passei para formar, para surgir um palhaço, entendeu? Para surgir um palhaço com as características que existem. Então, eu acho que é por isso que o espetáculo é tão potente. A gente está fazendo 15 anos que a gente faz o espetáculo. Nossa. E aí, e sempre a nossa discussão, eu e o Danilo, é falar assim, olha, quando a gente sentir que a gente está mentindo, aí a gente para. Por enquanto, vamos fazendo. Vamos fazendo porque é possível. Então, e aí, a cada dia, eu vou falar uma coisa óbvia. E o teatro é feito a cada dia, sim. Mas a gente tem um texto, claro, que a gente obedece, tá? Sim. Não tem improvisação, não tem. Raramente surge alguma piadinha e tudo, mas não, a gente faz o texto quase na íntegra. Tem 3 cenas que a gente cortou lá no começo, antes de montar. Mas depende de como acontece naquele dia. Depende de mim, do Danilo, da nossa relação, do público. Que público é esse? Como é que ele está hoje? Então, é um treinamento, eu vou insistir também nessa palavra, e é um estar ali naquele dia daquela forma. Talvez, para quem assistiu 1 ou 2 vezes, pode parecer o mesmo espetáculo. Mas, para nós, são caminhos outros tão diferentes, né, que nos permite fazer há 15 anos estarmos felizes com isso. Entendeu? Além, é claro, da historinha, né, que é alguém com um sonho de ser outra coisa. Né? E alguém cansado de um sonho que está vivendo. Né? Além dessa historinha. Então, tem duas vertentes que são muito gostosas de se trabalhar. Né? Às vezes se pende mais para um lado, às vezes se pende mais para o outro. Eu assisti esse espetáculo lá no Teatro Imprensa, numa salinha pequenininha, né? Que a gente ficava muito, muito próximo, né? Ele muito em cima, em cima. E eu acho que você falou dessa verdade, né? Quando você está muito próximo, não dá para você mentir muito, né? E esse olhar, você ter essa proximidade. Uma das coisas que eu sinto do palhaço é que ele pode estar ali próximo, né? E a experiência também com Doutores da Alegria, que você entra ali no quarto e você tem uma conexão com o sujeito que tem que ter essa verdade. Eu queria que você me falasse um pouco disso, né? Porque eu acho que isso é tão importante não só para o palhaço, mas para o ator e para a gente na vida, né? Como que você me fala dessa verdade que o palhaço te ajuda a trazer e dessa experiência com o Doutores da Alegria que você não pode mentir? Como é que você vai mentir para o sujeito que está ali olhando para você e sensível, vulnerável, né? Uhum. Assim que eu entrei nos Doutores, tem um treinamento bastante importante, né? Na minha época, né? Coordenado pela Thaís Ferrara, pela Soraya Said, né? Que acompanhavam a gente durante um treinamento semanal, encontros semanais, e indo primeiramente com a gente, não sei como é que funciona hoje, mas indo um palhaço mais sambado e um palhaço mais novo, então tem toda uma adaptação, né? Além de outras pessoas, além do Wellington, que também participava do treinamento também, ou a Morgana, psicologicamente, então tem todo um cuidado para si, para esse lugar. Acho que a coisa mais importante quando você encontra com alguém, dentro de um ambiente hospitalar, pelo menos, é uma permissão de entrada. Já começa por aí. Né? Isso é assim, essa permissão é dada de muitas formas. Às vezes a permissão não é tão permitida, às vezes uma negação pode ser uma permissão, então você tem que estar muito atento ao que está acontecendo. A partir daí, essa permissão foi dada para você entrar naquele espaço, não só no espaço físico, mas no espaço daquela intimidade, né? A partir daí, você pega e observa por que caminho você pode ir. Sempre nos Doutores,
a gente trabalha em dupla, né? Raramente sozinho. Raramente sozinho, não em plantões, diria assim. Raramente você está sozinho em algum ambiente. Isso até acontece, mas normalmente você está em dupla. Até para que um observe e o outro também, e a partir de uma observação, ou de um ou de outro, aponte um caminho e o outro vá junto. Não importa se é um branco e um Augusto, ou dois mais brancos, ou dois mais Augustos, né? Mas é sempre vamos por esse caminho, né? E tentamos algum acontecimento, alguma verdade, né, naquela relação. Aí tem exemplos mil, inclusive de negação ou de aceitação. Mas acho que sempre voltamos àquela palavra que é a escuta. Né? Você escutar o lugar, escutar a pessoa, escutar por onde você pode ir, escutar e escutar o seu companheiro, né? E permitir ser vazado por ele também. Né? E aí esse caminho é apontado. Normalmente com improvisação. É claro que você sempre tem umas cartinhas na manga. Né? Por formação musical, eu sempre tinha eu levava um acordeãozinho pequenininho, então eu sempre tinha um apoio de algo musical, né? E ao mesmo tempo me irritava um pouco isso, porque eu não queria ser palhacinho seresteiro. Nada contra palhacinho seresteiro, mas eu falei, não é isso que eu queria, né? Mas como a sanfona é uma coisa muito poderosa também, então já existia uma permissão, de certa forma, para que isso fosse utilizado. Né? Mas com as duplas que eu fiz, ou trios que eu fiz também, sempre existia essa preocupação de tentar achar um caminho a partir da criança, a partir dela, que ela nos provocasse. Ou a criança, ou o familiar, ou o médico, mas sempre com o foco na criança, em interação, acontecimento com ela. Claro que isso vaza para todo mundo que está ali naquela situação. Tem alguma situação assim que te marcou, que você acha interessante, que você aprendeu algo? Sei lá, aprender. Aprender. Humano, talvez, né? Eu posso dizer uma coisa assim: estar no hospital me fez ser outra pessoa, isso com certeza. Né? Com certeza, porque assim, a gente está numa época, né, complicadíssima, de pandemia e tudo. Né? A gente está falando aqui, mesmo com o problema de entrar aqui no Instagram, não está no Instagram, né? E esse era o nosso problema hoje. Né? E a gente sabe que é um privilégio ter esse tipo de problema. Oh. Então, e dentro de um hospital, você sabe mais ainda o quanto você é privilegiado, entendeu? O quanto aquela dor de cabeça que você teve e que você reclamou tanto da vida não é absolutamente nada comparado ao que outra pessoa ou que outra família está passando, né? Ou que outros profissionais de saúde estão passando. Então, agora, nesse momento, isso fica muito mais grifado, né? Mas aí sim, isso mudou. Entrar dentro de hospital de palhaço mudou completamente. Além de ter mudado, como a gente já falou, a utilização da máscara dentro da cena. Né? Sei lá, tem muitas coisas. Tem uma. Primeiro assim, o universo conspira, acho que é quanticamente. Né? Num primeiro, eu falei agora há pouco de não estar sozinho. Né? Quando a gente começou, a minha turma de novatos era eu, Val Pires, não posso esquecer ninguém. Eu, Pires, a Caru, que agora está na Espanha, o Márcio Douglas, a Sheila e a Val. A Val vinha de uma palhaçaria Picolino, vinha de uma palhaçaria mais. A Sheila vinha mais de uma coisa mais corporal. A Caru vinha de uma coisa de formação com a Quito. O Márcio Douglas era de São José dos Campos, tinha umas coisas de interior.
O Val e eu éramos mais próximos, porque o Val também estava no Folias na época, assim como eu. Então a gente começou a entrar, foi essa turma que entrou no hospital. E eu me lembro de uma coisa específica com o Val, os dois novatíssimos dentro do hospital, com as indicações da Soraya e da Thaís, fortes, de assim, estejam juntos, estejam juntos, estejam juntos. Mas bem, X. A gente, em algum momento, não esteve junto. Alguém entrou num quarto e o outro entrou no outro quarto, separadamente. E não sabíamos o que cada um estava fazendo. Né? E saímos. E invertemos. E continuamos a história sem saber o que cada um tinha feito. Só que a gente tinha feito exatamente a mesma coisa. Olha só. Isso me interessa. Porque eu não sei o que aconteceu. Isso me interessa. Outra coisa, ainda com o Val. Depois tem uma história com a Val. Tem uma... A gente entrou num quarto com gêmeas. Duas meninas gêmeas que estavam doentes e tal. E foi legal. E truquezinho, né? Claro que tem os truquezinhos também. A gente tem uns vasinhos de flores pequenininhos assim. Sim. Né? Aí os dois novatinhos, que é claro que um enfia a mão no bolso, o outro enfia a mão no bolso, e a gente tira duas flores iguais. Né? Iguais, da mesma cor, do mesmo formato. Sendo que tinha dentro do bolso vermelha, preta, amarela, azul, né? Aí os dois, é aquele momento que você faz assim, tuf, entrega, olha para o seu coleguinha e fala assim, né? É Alguma coisa quando conspirou. o universo conspira para você e você faz. E histórias aí tem a ver mais com... Né? Eu sou, como você falou assim, não acho que nem ninguém é mais puramente branco ou puramente Augusto. Eu queria ouvir isso. Me fala sobre isso, a tua. Essas relações não são a partir do que acontece com quem você está em cena. Mas eu tenho uma tendência mais pro branco, né? Diria assim. Figurino começou de laranja e está todo branco atualmente. Né? Então, tem um lado aí bastante assim, tendencioso ao branco. E aí eu também num quarto com a Val, né? Com a Val, não com o Val, que é a palhaça é a Chaveco Fritza, que é de circo, né? Intenso, como é que molda isso, como é que diminui, como é que é essa intensidade dentro do hospital. E aí eu, com toda a autoridade, tinha alguma coisa quebrada, algum instrumento quebrado no quarto da criança. Né? E eu falei, e a enfermeira falou assim, tá quebrado. Eu falei assim, não está. Não está. Você vai querer consertar? Eu falei assim, não, é só eu colocar a mão que conserta. Aí vou mesmo, vou perto, eu não faço ideia do que era aquela bosta daquele instrumento, né? Que media sei lá o quê. Aí eu falei, saí e falei assim, liga agora para a enfermeira. E a enfermeira foi lá e funcionou. Aí eu falei assim, tá vendo? Eu falei que eu sabia. E sai rápido, né? Com a criança gargalhando na cara dela. Foi o ápice da cena, né? O trem. Sim, é uma maravilha, é uma maravilha. Essas coisas inexplicáveis que talvez isso seja, nesse momento, inclusive, revolucionário, entendeu? De você botar a mão na cena sem fazer muita força nela. Né? Coloca a força necessária e vê o que acontece. Porque ninguém mede o que vai acontecer. E como vai acontecer. É confiar nesse lugar nenhum, entendeu? Que a gente tem Confiar tanto no lugar medo nenhum. Que de... bonito isso. Que legal. Porque não tem explicação. Não tem. Se você está ali, pronto, junto,
consegue fazer uma conexão com alguém que também está ali, no caso de hospital, num lugar mais delicado, confia na relação, confia que algo vai acontecer, mesmo que seja desse tamanho, grande, ou nada, e pronto, saia bonito. E se você tentar impor alguma coisa dentro do jogo, você está mandando nele. E eu gosto quando não tem chefe. Legal. Eu gosto quando a revolução vem a partir do encontro e não a partir do mando de alguém. Isso, neste momento, está me interessando bastante. Que legal, que legal. Eu queria te fazer uma pergunta que a gente costuma fazer, que a gente está tentando fazer para todo mundo aqui que a gente conversa, que é assim, nós estamos fazendo uma espécie de um programa no YouTube, tentando, palhaço youtuber, né? Para falar um pouquinho de alguns verbetes, talvez se tornar um livro, sabe? Como o Pavi tem um dicionário de teatro, a gente fazer um dicionário de palhaçaria com alguns termos, alguns conceitos que o palhaço, todo bom palhaço, ele precisava saber, ele precisava se inteirar disso. Não como uma coisa rígida, né? É uma enciclopédia, de forma alguma, cristalizada, mas algo para a pessoa ler, refletir. O que você acha que não poderia faltar? Qual verbete não poderia faltar nesse livro, ou nesse canal de palhaçaria que a gente está falando sobre palhaço de A a Z, para falar de verbetes de A a Z? Que verbete que não pode faltar ali, na sua opinião? Você já falou um monte, né? De repente escolher um deles ali, pesca um deles e entrega para a gente. Nossa, sei lá. A relação sem ninguém mandar, a relação sem ninguém mandar é revolucionária. Maravilha. Relação. A Ótimo. Relação sem chefe é revolucionária. Legal. Eu tenho uma pesquisa. Isso vale também. Você estava falando sobre pesquisa e tal. É aquela coisa de você dar aula, né? Dentro da máscara. É claro que você tem alguns encaminhamentos, mas se você, enquanto estiver encaminhando, forçar esses seus encaminhamentos e não escutar o que está acontecendo com aquelas pessoas que estão ali treinando naquele momento, você quiser impor aquele jogo que você pensou anteriormente e não estiver aberto para mudar tudo, se aquilo foi por outro caminho, deixa mudar, porque vão aparecer coisas, insisto, que ninguém pensou antes. E podem ser transformadoras para o mundo. Isso com certeza. Tem que desapegar, né? A gente não pode apegar. Sim, acho que a gente está precisando de novos caminhos. Caminhos que não foram trilhados. E esses caminhos que não foram trilhados só vão aparecer a partir de uma relação confiando que de um núcleo, de uma dupla, de um trio de 50, apareça uma nova forma. Né? Que as formas que existem, a gente sabe que não são gostosas, não são normais. Né? Tem esse momento aí gritando pra gente, assim, lembra, não era normal, não era. Vocês achavam que era normal. Né? E estamos dizendo de novo de nós, privilegiados, né? Porque tem gente que já sabe que não é normal há muito tempo. Né? Há muito tempo. Só que não tem a palavra, o poder de mudança para isso. Tem o poder de mudança para isso. Mas é muito mais cansativo. É uma luta diária, é uma luta árdua. Coisa que a gente passa por isso mais gostosinho. E finge que tá tudo bem. Entendi. E finge que tá tudo bem. Privilégio, né? Isso me dá uma tristezinha, assim, sabe? Nesse momento me dá uma tristezinha de eu ter sido sempre tão idiota, assim, sabe? Né? Tão fingidor para mim mesmo. Isso me deixa meio puto comigo. Muito bem. Tem umas perguntinhas aqui, vamos ver se a gente consegue. A gente tem aqui alguns minutos, uns 12 minutos aqui ainda. Teve uma pergunta que fizeram, como que vocês lá do Galpão do Folias estão fazendo nesse momento, né?
se consegue se encontrar, falar para movimentar alguma coisa, se não a parte financeira, mas também a parte do exercício artístico, né? Como que a gente renova, faz essas coisas nesse momento, nessa situação que estamos passando. Eu não estou tão diretamente ligado ao Folias, como eu sempre estive, né? Mas claro que sou ligado ao Folias. Existem encontros, sim, para decidir qual será o novo projeto. A gente fez uma conversa essa semana ainda, terça-feira. As pessoas que estão, vou usar a palavra, encaminhando o Folias nesse momento, estão pensando várias coisas, sim. Claro que influenciados por esse momento, mas que já tinham pensado outras coisas antes. Então, está se fazendo o possível dentro dessa estrutura para novos projetos, e vamos lá, e vamos continuar, e vamos... Está tudo dentro do encaminhamento. Claro, com todas essas restrições, mas o trabalho continua. Cada um da sua casa, vocês chegam aí lá no espaço com a Não, cada um da sua casa. Cada um da sua casa. Entendi. Né? Pelo menos comigo foi na minha casa. Eu não sei, não, acho que eles não se encontraram todos lá no Folias, não, ou em outro lugar, não. Mas tem projeto pensado aí já. Muito bem. Tem mais alguém aqui falando, perguntando assim, que você falasse sobre o palhaço da peça Oresteia, que parecia um coro de tragédia grega. O Sandro. Na Oresteia, o Marco Antônio, o espetáculo Palhaços já existia na Oresteia, já com uns 3 anos mais ou menos. Então eu já tinha experimentado essa coisa de tirar o nariz, põe o nariz, é o ator, é o palhaço, é o ator sem nariz, é o ator com nariz, eu já tinha brincado bastante com isso. E o Marco Antônio, que dirigiu a Oresteia, Marco Antônio Rodrigues, que dirigiu a Oresteia também, me fez um pedido assim, tentávamos, puxa, como é que vai contar essa história, como é que vai, tá. Aí ele me pediu assim, por que você não faz como se você tivesse acabado de fazer o espetáculo Palhaços? Foi uma provocação dele. Na minha cabeça eu fiquei assim, puxa, será que palhaço conta tragédia? Como é que é isso? Será que não é um ataque aos dogmas? Entendeu? Aí eu falei assim, tá. Eu fiquei nessa cabeça, mas fui tentando fazer o que ele pedia. Aí, numa pesquisa que você fica fazendo e tal, eu achei uma montagem italiana, que eu não vou lembrar o nome agora, da Oresteia, que o Corifeu era um coelho. Que é o arquétipo, né? É um arquétipo do Arlequino, o coelho, né? Parece. Mas sabe aquele coelho ruim? Aquele coelho feio, horroroso? Assim, fantasia mesmo. Ruim. Fantasia mesmo. Caracterização dele. Assim, um horror, um horror. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, se o Corifeu pode ser um coelho para contar a historinha, por que o palhaço não pode? Lógico. Estava tudo resolvido, né? E tem uma coisa, se o Marco Antônio ver isso, vai ficar puto comigo, mas foda-se. Aí tinha a segunda parte da Oresteia, que só são personagens femininos, né? Aí falei assim, como é que faz isso? O palhaço fazendo uma palhaça feminina. Deu um milhão na cabeça. E eu fui assistir um espetáculo da Elisa Otaki, que era o Emerson Menezes que fazia o espetáculo. E ele tinha uma hora lá do espetáculo que fazia uma tragédia grega, eu acho. E o Emerson estava com um pano preto meio transparente na cara. E fazia. E eu olhei aquilo, eu achei super bonito o trabalho do Emerson. E assim, olha que estranho. Aí o que eu fiz? No ensaio, trocava nariz, peito, bem palhação, né? Peito, bunda, nariz grande, batonzão, cobria a cara e com um véuzinho meio besta, e comecei num choro convulsivo, mas eu estava dando gargalhada embaixo. Assim, tava me divertindo, fazendo assim, sabe essas coisas também assim?
Sei, sei. coberto. E o Marco falou assim, uau, ótimo esse seu choro. Eu falei assim, pimba, tá bom, tá Pronto. tudo resolvido. Tá o palhaço brincando de fazer tragédia. Acabou-se, tava tudo E resolvido. funcionou. Totalmente. Eu adorava Que fazer. legal. Não sei se as pessoas gostavam, mas eu adorava fazer. A Beth está falando assim, qual a qualidade do riso no momento atual? Nossa querida Beth Dorgan, a pergunta dela não pode deixar de fazer, né? Nossa. Agora. Assim, primeiramente, Dá é, uma tese, mas a gente tem 5 minutos. tá Dá bom, uma tese, né? primeiramente, é, pode ser outras pessoas que discordem, mas, assim, é opinião. Nesse momento, mais do que nunca, acho que o humor está baseado nos poderosos e não nos fudidos. Sim. Né? Não me interessa um humor que é produzido para rebaixar mais os que já estão rebaixados. Né? Escarnecer, né, os oprimidos, né? Não tem graça. Né? Não tem graça. É um tipo de humor que muitas pessoas escolhem fazer esse caminho, né? Acho que nesse momento fazer isso é, é ser muito fora da casinha, ser muito fora da realidade. Não Né? Isso subverte nada, né? O humor é para subverter, né? não propõe uma redefinição de outros caminhos, outros equilíbrios, outros. Não propõe mudança. Então, não acho que não vale a pena, ainda mais nesse momento. Né? Outro dia eu estava escutando o Fábio Porchat falando em alguma entrevista e tal, que é difícil. Tem uma discussão dele aí essa semana que eu acho que vale a pena também depois, não agora, mas alguém se inteirar sobre isso. E que assim, a gente sempre fez humor quando já estava tudo muito complicado. A gente sempre tentou achar caminhos de conseguir rir mesmo dentro de um quadro que já estava trágico há muito tempo. Né? Então, não há por que parar de fazer humor neste momento. Né? É usar os caminhos que podem provocar alguma mudança qualitativa nessa desigualdade, através do humor. Através do humor. Né? Acho que isso é quase uma obrigação nesse sentido. E às vezes eu me sinto um pouco travado nesse formato, que é uma coisa que eu não domino. Né? Estou tentando, esforçando, né? Assim como a Beth, que é mais velha que eu, está tentando também. Ela vai ficar brava. Está Ai, ai, olha o tentando branco também. falando aí, né? Olha, dois brancos, né, se peitando, muito bom. Acho que é isso em relação a Beth. E voltando a uma coisa que a gente não falou, eu sei que a gente está em cima do tempo, mas falando em trio, a gente fazia uma palestra que era eu, a Beth Eu e assisti, o Zabobrim, e o Ezio, né? Você tem alguém muito mais branco, alguém médio branco e um bastante augusto. exato. Né? Só que, dependendo da relação e do que acontecia ali, essas coisas variavam. Muito legal. É Claro, vivo, né? claro, claro que a Beth tem um poder muito, muito poderoso e o Zabobrim é um idiota completo, né? E o Depende é tão idiota quanto os dois, mas acha que é alguma coisa, entendeu? Então essa relação ia mudando, e às vezes o Zabobrim tá mais comandando nessa história, às vezes mais a Beth, às vezes mais eu. Então essa Isso é fantástico. variação tá ali com três figuras diversas, com uma energia cada um, mas que é possível conviverem e subverter essa ordem aí também. Isso que é o legal. Duas últimas perguntas. Uma bem direta, assim. Queria saber, assim, da onde veio o nome do seu palhaço? Há uma discordância aí com a Soraya, mas no primeiro dia de treinamento para a entrada para os doutores, né, o workshop de quem vai entrar, quem vai ver aquelas coisas, era um grupo pequeno, acho que eram umas 16 pessoas. Aí a Soraya pode contar de uma outra forma. A Soraya perguntou para uma menina assim,
olá, fulano, e aí? Como é seu nome? E a menina deu o nome de palhaço dela. Nesse momento eu falei assim, eu não tenho. Porque o treinamento com a Beth, ela me chamava ou de Feliz, que é um sobrenome, Feliz. né? Muito, Clonesco, né? Ou Dagoberto também, que é um sobrenome, um nome bem pomposo e tudo. E aí perguntou para uma outra menina, assim, e aí, fulano, assim, então como é seu nome? E eu falei assim, ela vai perguntar para mim e eu não vou saber o que responder. Aí a Soraya, claro, chegou em mim e falou assim, e o senhor, como o senhor se chama? Como o senhor chama? Eu falei assim, eu comecei a explicar. Então, depende. Aí ela falou assim, não, como assim depende? Eu falei assim, não, eu falei assim, não, depende, porque eu estava já numa discussão entendi. anterior com isso. Aí a Soraya falou assim, então, depende? Eu fiz assim, sim, depende. Ficou, que ótimo, maravilha. Maravilha. A última pergunta. Se o doutor Dipende se encontrasse com o nosso presidente, o que ele diria? O que ele diria para ele? Ah, temia por essa pergunta. Diferente, eu gostei do que a Beth não nem conversaria, eu falava assim, eu contaria uma historinha para ele, dizia assim, eu sou formado em Direito, o meu professor foi um professor que chamava José Arquimedes Bava, um grande jurista santista, que o paraninfo dele foi Rui Temos Barbosa. 20 segundos. Ai, meu Rui Deus. Barbosa. E Rui Ele Barbosa derruba a era gente. conhecido como a Águia de Aia. E talvez era bom ele saber que Rui Barbosa sabia que era a Águia de Aia. E tem Aia, que pode ser uma boa reflexão para esse senhor. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. O Instagram vai derrubar aqui. Eu converso com você para agradecer mais. Obrigado!